sobre a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Chico Mineiro realizar a leitura de um versículo da Bíblia. João 13. Responde-lhe, Jesus: Tu darás tua vida por mim? Na verdade te digo, não cantará o galo enquanto me tiveres negado 3 vezes. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito à primeira secretária, Thelma Bley, realizar a leitura do expediente. Expediente de 26 de novembro de 2019. Ofício número 42 de 2019 da Fundação Cultural de Canoinhas Helm Ventmeyer, em resposta ao requerimento número 990 de 2019, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício número 1312 de 2019, da Secretaria Municipal de Assistência Social, em resposta ao requerimento número 1007 de 2019, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício número 302 de 2019, do Departamento de Trânsito de Canoinhas, DETRACAN, em resposta ao requerimento número 970 de 2019, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Ofício número 303 de 2019, do Departamento de Trânsito de Canoinhas, DETRACAN, em resposta ao requerimento número 957 de 2019, de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício número 097 de 2019, da Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento, encaminhando os balancetes do mês de outubro, da Prefeitura e de todas as suas entidades. Convite da FACISC para a reunião regional da entidade em 29 de novembro. Ofícios números 278, 279 e 286 de 2019 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projetos em regime de urgência. Projeto de Lei número 149 de 2019, que dispõe sobre a permissão de uso de bem público e da outras providências. Projeto de Lei número 150 de 2019, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e adota outras providências. Projeto de Lei número 153 de 2019, que dispõe sobre a desafetação de bem público. Ofício número 280 de 2019 do Gabinete do Prefeito, solicitando a realização de extraordinária para a votação do projeto de lei número 150 de 2019. Farei a leitura do ofício número 280 do Gabinete do Prefeito, de 26 de novembro de 2019. A Sua Excelência, o senhor Célio Galeski, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: convocação de reunião extraordinária. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, vem a presença de Vossa Excelência nos termos do artigo 22, parágrafo 3º da Lei Orgânica deste município, convocar reunião extraordinária para o dia 26 de novembro de 2019 para a segunda votação do projeto de lei número 150 de 2019, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e adota outras providências. Sendo que havia para o momento, colocamos-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Gilberto dos Passos, prefeito municipal. Ordem do dia. Para a segunda votação, projeto de lei número 149 de 2019, que dispõe sobre a permissão de uso de bem público e da outras providências. Para a primeira votação, projeto de lei número 98 de 2019, que declara de utilidade pública a cooperativa Cooperceasa Ouro Verde. Projeto de lei número 108 de 2019, que concede alvará provisório de táxi. Projeto de lei número 135 de 2019, que autoriza a doação de materiais de informática inservíveis e não aproveitados ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Campus Canoinhas, e da outras providências. Projeto de lei número 138 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e da outras providências. Projeto de lei número 140 de 2019 autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e de outras providências. Projeto de lei número 142 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e de outras providências. Projeto de lei número 143 de 2019, que institui e autoriza a cobrança de contribuição de melhoria e da outras providências. Indicação.
A indicação número 274 de 2019, de autoria do edil Coronel Mário, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Osmar Liskovski, secretário municipal de Educação, que, se possível, seja decorado com motivos natalinos o terminal rodoviário municipal e a praça existente em frente ao terminal. Era o que tínhamos, senhor presidente. Obrigado, vereadora Thelma. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores inscritos para falar sobre assuntos lidos no expediente. Não, senhor. Passamos ao grande expediente. Temos vereadores inscritos para usar a tribuna? Também não. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Cumprimento, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, Cláudio Gustavo Sim, internautas que nos acompanham, a TV Câmara, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu solicito incluir na ordem do dia para a primeira votação e extraordinária para a segunda votação o projeto de lei número 150/2019, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e adota outras providências, e o projeto de lei número 151/2019, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de colaboração com a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, visando o repasse financeiro destinado ao projeto denominado Escolinha de Futebol. Coloco em discussão a inclusão na ordem do dia para a primeira votação e a extraordinária nesta noite em segunda votação. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Está aprovado a inclusão na ordem do dia para a primeira votação e a extraordinária em segunda votação dos projetos 150 de 2019 e 151 de 2019. Coloco em segunda votação e discussão o projeto de lei 149 de 2019, que dispõe sobre a permissão de uso de bens públicos e da outras providências, uso do Parque de Exposição pela Associação dos Pecuaristas de Canoinhas e região para a realização da Feira do Gado, no período de 30/11 de 2019 a 1/12 de 2019. Está em discussão. Não havendo que queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei 149 de 2019. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 098 de 2019, que declara de utilidade pública a cooperativa Coperceasa Ouro Verde. Está em discussão. Não havendo que queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 098 de 2019 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 108 de 2019, que concede alvará provisório de táxi. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 108 de 2019. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 135 de 2019, que autoriza a doação de materiais de informática inservíveis e não aproveitados ao Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Santa Catarina, Campus Canoinhas, e da outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 135 de 2019. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 138 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo para o desenvolvimento econômico e social do município e da outras providências. Cessão de 30 metros cúbicos de brita granulada em favor de Lindomar Caetano Lavação. Está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 138 de 2019. Está virando o lado. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 140 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e da outras providências. Cessão de 90 metros de brita graduada em favor de Parque Aquático Canoas Limitada, ME. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Está aprovado o projeto de lei 140 de 2019 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 142 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo para o desenvolvimento econômico e social do município e da outras providências. Cessão de 40 metros cúbicos de brita granulada em favor de frigorífico Frigocil. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 142 de 2019. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 143 de 2019, que institui e autoriza a cobrança de contribuição de melhoria e da outras providências. Contribuição de melhorias relativa à pavimentação asfálticas e obras complementares de diversas ruas do município. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada o projeto de lei 143 de 2019 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 150 de 2019, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e da outras providências. Crédito no valor de R$ 5.934.141,80 para diversas secretarias. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 115 de 2019 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 151 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a firmar termos de colaboração com a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, visando repasse financeiro destinado ao projeto denominado Escolinha de Futebol. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Senhor presidente, eu já havia conversado na reunião das comissões. Só estou fazendo uso da palavra nesse momento para agradecer os pareceres arados pelos senhores vereadores e também a concordância de primeira votação e votação em sessão extraordinária desse projeto. Houve uma parceria do município de Canoinhas, município de Três Barras, para que o terceiro BPM continue um projeto que já vem sendo desenvolvido desde 2010, que é uma escolinha de futebol, principalmente que envolvendo crianças carentes. Em face do nosso clima, a quadra de grama que hoje é utilizada no inverno tem problemas. Então, esses recursos que serão repassados do município de Três Barras, do município de Canoinhas, será feita uma quadra de grama sintética, dando mais conforto para as crianças e que o projeto não tenha solução de descontinuidade no decorrer do ano. Então, reitero meu agradecimento aos senhores vereadores por usarem os pareceres.
Estou transmitindo o agradecimento do comandante 3º BPM, porque existem prazos a serem cumpridos. Tá? 3 bases já havia aprovado e dependia da aprovação. Também agradeço ao senhor prefeito municipal pela sensibilidade de encaminhar esse projeto. Seria isso, muito obrigado. Continue a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 151 de 2019. Passamos aos requerimentos. Com a palavra o vereador Coronel Mário. Requerimento número 1054/2019, de autoria e de utilidade, requer que seja registrado nos anais do Poder Legislativo canoense e voto profundo pesar pelo falecimento do senhor Luiz Marques dos Santos, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por se tratar de requerimento de pesares, a mesa defere automaticamente. Continha, senhor presidente. Obrigado, vereador Coronel Mário. Passamos às explicações pessoais. Solicito tem vereadores inscritos para fazer uso pessoal. Vereador Célio Galeski. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Célio Galeski. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, eu só gostaria, senhor presidente, pedir para as comissões para que zerasse parecer no projeto de lei que trata dos pacientes com neoplasia maligna, que está desde o início desse ano nessa casa, e por ser tratado de matéria tributária, ela carece da aprovação esse ano para que possa entrar em vigor no ano que vem. Eu sei que há uma discussão, vereador Paulinho, com a assessoria jurídica dessa casa, com relação a se pode ou não votar, mas considerando a insistência da procuradora do município dizendo que é possível, então eu entendo que nós deveríamos votar, e aí, se tiver algum problema do executivo. Até porque o projeto de origem do executivo, mas hoje ainda, vereador Coronel Mário, lá na entrega da ordem de serviço na rua Antônio Liller, né, pessoas portadoras dessa doença vieram me procurar perguntando se a Câmara já aprovou. Para poder entrar em vigor ano que vem, nós precisamos aprovar ainda esse ano. Então, eu gostaria que os vereadores fossem sensíveis a essa causa, independente se a procuradora entende ou não. Essa é uma questão de entendimento jurídico dela, né? Eu acho que não há uma concordância com relação a isso. Mas, vereador Paulo Glinski, desde que a Câmara aprova, então, eu penso que não há nenhum problema. Então, eu gostaria que as comissões, a Comissão de Justiça e Redação, acho que é de orçamento, que precisa dar parecer, se ainda não foi dado, que desse parecer para que nós possamos atender essa parcela da população que certamente carece desse auxílio. Afinal de contas, vai poder usar esse desconto, né, ou deixar de pagar para compra de remédio, ou fazer exames, enfim, para o tratamento médico. Temos mais vereadores inscritos? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulinho Basílio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite às vereadoras Thelma, Camila e Norma. Boa noite aos nossos sempre presentes. Boa noite a Marli. Boa noite ao Biluca, aniversariante de hoje, aos internautas. Bom, até ontem e hoje novamente, eu havia discutido esse projeto de lei, onde ninguém é contra a essência desse projeto. Eu tenho a mais plena certeza disso. Agora, eu vou fazer a leitura só de um pedaço aqui do ofício enviado pelo Executivo e depois quero contextualizar melhor. Encaminhamos parecer sobre isenção tributária emitida pela consultoria online do consultor municipal. Tá. Aí já começa a me causar uma estranheza. Aí, essa página, tal de consultor online, o motivo do ofício, a data é de maio de 2006. Então, talvez quem procurou assim não estava com muita vontade de achar algo
juridicamente mais palpável, né, doutor Paulo? E o único segredo desse projeto, para que ele se torne de uma vez por todas unânime, é que ele venha correto. Ninguém está pedindo nada de errado. Para que venha juridicamente plausível, né? O doutor Paulo me corrija se eu estiver errado, reenviado na forma de lei complementar, né? Eu tenho confiança no nosso assessor jurídico, né, que tem nos orientado dessa forma, né? E eu acho que não custa para o Executivo, para a Procuradoria, enfim, enviar o projeto da forma correta, né? Que aí não vai ter discussão mesmo, né? A gente já está discutindo, talvez por teimosia, de lá para cá. Custa o quê enviar o projeto correto? Nós só estamos pedindo que o projeto venha de maneira certa, maneira correta, para que nós não estejamos votando um projeto tão bom de forma errada. Só isso, né? A gente pode resolver isso num piscar de olhos. Tem colegas aqui muito mais conhecedores da área jurídica do que eu, que, se eu estiver falando alguma bobagem, por favor, me desmintam, né? E se eu estiver, o nosso assessor jurídico certamente não estaria com a experiência e com o conhecimento que tem. Então, portanto, presidente Célio, eu, enquanto presidente da Comissão de Justiça e Redação, os pareceres, né, doutor Paulo, a gente vai assinar certamente, porque o projeto é maravilhoso. Agora, que venha certo, né? Acho que não custa fazer o certo. Seria essa a minha colocação. Continue a discussão. Senhor presidente, apenas esses argumentos eu usei com a procuradora. Qual o entendimento dela? Que, por se tratar, o Código Tributário, que se cada vez que nós... o Código Tributário é por lei complementar, correto, vereador Paulo Glinski? Mas essas leis, elas fazem parte do Código Tributário e não necessariamente no Código Tributário. Semana que vem, vamos imaginar que a gente isente uma outra categoria. O senhor compreendeu? Essa foi a argumentação dela, embora eu tenha usado os argumentos que o senhor falou, os argumentos do Dr. Alain, né? Mas ela entende que não há necessidade nesse bolo maior, por se tratar de lei complementar. O que mais me importa é a eficácia da lei. Essa que é a questão. Eu conversava aqui com o vereador Paulo Glinski, né, que é professor aqui dessa casa, e a afirmação, e o senhor, certamente o senhor vai confirmar ou não o que eu estou falando, mas o que importa é a eficácia da lei, e o senhor compreende que há essa eficácia desde que nós aprovemos. Porque se nós não aprovar, certamente não vai beneficiar ninguém. Mas não há nenhuma razão, contudo, eu não estou dizendo que o senhor está equivocado, que o senhor está errado. É uma questão, o direito tem essa questão, né, que não é uma ciência exata, já foi dito isso, é uma questão de entendimento. O próprio Supremo, uma hora entende uma coisa, depois, meses depois, eles vão lá e votam outro entendimento. Né? Então, a minha preocupação é que esse projeto permaneça nessa casa dessa forma. E aí, o senhor pode ter razão na sua fala, que é por pura teimosia. Bom, aí é outra história. Eu estou falando, né, daquilo que realmente eu penso. Mas eu creio que nós deveríamos votar esse projeto, desde que não tenha... e se eu tiver equivocado, vereador Paulo Glinski, com relação à eficácia da lei, aí sim, aí nós não devemos aprovar o projeto, mas eu entendo que não há nenhum problema para que essa lei entre em vigor. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade presente, internautas, já que fui citado, né? Eu entendo que tem que ser lei complementar. A lei complementar é que instituiu o Código Tributário, e para você conceder alguma isenção, alguma modificação, eu entendo que tem que ser por lei complementar. O que eu mencionei é que, se o Executivo não vai mandar a lei complementar, que entende que a lei é ordinária, e a Câmara entender por aprovar, tem que ficar muito claro que a responsabilidade futura de eventual entendimento de ilegalidade é por conta e risco do Executivo. Porque não teria problema nenhum de mandar a lei complementar. Nós temos várias leis complementares. O Código Tributário é uma lei complementar. Agora nós estamos mudando, nós estamos criando uma redução, uma isenção
de um tributo que está previsto na lei complementar. Criando por lei ordinária, isso aqui pode dar problema para frente. A preocupação é que não tenha problema para frente, nem para o executivo e nem para as pessoas que vão usufruir esse benefício, que vão usufruir em razão de uma situação extremamente grave, que é um problema de saúde. Daqui um pouco, amanhã depois, está uma pessoa dessa se incomodando lá para frente, porque pode o Tribunal de Contas criar um problema, pode o Ministério Público criar um problema, e de repente a pessoa que está aí pagou o tributo dela de acordo com uma legislação que a Câmara aprovou e está se incomodando para frente. Então, o ideal seria a lei complementar. Não vai vir? A resposta é não vai vir? Eu acredito que até a gente poderia fazer até uma emenda ou um texto justificando que todo esse debate, todo esse alerta, e deixando claro que eventual risco futuro é a encargo do Executivo que optou por essa modalidade, para que não fique que a Câmara está criando dificuldade, né? Vai ter quórum para a lei complementar? Se dissesse não, é que não vai ter quórum, não vai conseguir o número de votos, vai conseguir, vai ser aprovado unânime esse projeto. Sim. Então, é dentro dessa linha que eu estou falando, porque senão daqui a um pouco vai virar o exercício e as pessoas não vão ter o direito ao benefício. Mas a gente vai conversar, né, nas comissões com os vereadores e verificar uma forma de também lá na frente, se der problema, não ser dito, olha, mas a Câmara aprovou. Mas por que não modificou então? Então a gente tem que também resguardar o nosso lado aqui, para que a gente depois não... A gente às vezes apanha sem dever, e daqui a um pouco a gente ganha um diploma de burro e tem que pregar na parede ainda lá no futuro, porque depois o tempo não nos permite vir justificar a situação mais. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Senhor presidente, já foi muito bem contextualizado. O vereador Paulinho inicialmente falou da questão da legislação. O entendimento dessa Casa de Leis já é pacífico, o vereador Paulo Lins que falou. O espírito da lei, a interpretação da lei, tem um bem maior a ser tutelado nessa questão, como o senhor falou. A necessidade dessas pessoas terem. Eu acredito que a procuradora, como esteve ontem nessa Casa de Leis, e façamos toda essa justificativa, mas talvez uma última tentativa, e acho que ela vai ser sensível a isso também, a ver essa casa, até as comissões, e nós chegarmos no denominador comum. Eu não sei se existe segurança por causa de quórum, enfim. A lei orgânica está aqui, eu não posso votar algo contra a lei orgânica. A assessoria jurídica está aqui, artigo 41, as leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem maioria absoluta, observados os demais termos de votação das leis ordinárias. Parágrafo 1. Serão leis complementares, dentre outras previstas nesta lei orgânica. 1. Código tributário. Então, o respeito, a opinião, viu, tem várias interpretações. Mas é bom que a comunidade saiba, presidente Célio também, que nós não estamos segurando esse projeto, tá? É um entendimento da assessoria jurídica dessa casa que nos orienta no sentido, né, de que existe algo, entre aspas, em tese, inconstitucional. Então, dada a importância, senhor presidente, se o senhor me permitir, fazer um contato, talvez até já para segunda-feira, e possamos discutir isso quanto antes para fazer andar essa matéria. Seria isso, muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulinho Basílio. Só para encerrar, né? A questão de interpretação, por óbvio, a gente sabe que existem as mais diversas, mas interpretar o óbvio eu nunca vi. Está ali, está muito claro. Não há o que ser interpretado, há o que ser feito corretamente e ponto. Não existe interpretar. Então nós vamos pisar na lei orgânica agora? Eu sei que o motivo, né, até justificaria uma pisada na lei orgânica, né? Que é um motivo muito nobre. Mas o que é que custa fazer o certo, meu Deus do céu? É só fazer o certo. Não tem segredo nenhum, né? Acredito que todos aqui poderiam fazer um apelo para quem tem a caneta, que é o prefeito, né? Porque afinal de contas quem assina o projeto é o prefeito, né? Para que envie da maneira correta, né? Não estamos pedindo nada demais. E não é, vamos votar, beleza. Mas daqui a pouco vem um entendimento aí, alguém anulando a lei,
Deus o livre, a pessoa já tem todo esse problema, vai ter que devolver o valor, sabe lá o que pode acontecer? Entende? É por segurança dos usuários desse benefício, não o nosso. Né? Acredito que esse é o entendimento da grande parte. Então fica o apelo aqui só para fazer o que está escrito, não tem nada para interpretar. Está ali. É só saber ler que manda a coisa certa. Obrigado. Presidente Célio. Só para encerrar o assunto, mas então vamos convocar a procuradora para que na próxima segunda-feira venha a essa casa. Primeiro, projeto de origem do prefeito, atendendo um apelo da comunidade. Tem certamente o apoio integral dessa casa, votação unânime. Vereador Paulinho, eu quero que talvez o senhor compreenda que a teimosia não é minha, a teimosia é da procuradora. Eu não, né? Tanto é que se eu fui até a procuradora insistir, o senhor conhece ela, o senhor sabe, tem dia que não é complicado o negócio lá. E aí não estou aí, não tenho mais ânimo para ficar batendo boca por coisa que... E até porque interessa o executivo. Aliás, interessa a comunidade de Canoinhas esse projeto de lei. Mas vamos convocar ela então para a próxima segunda-feira para que trate desse assunto. Porque falar com o seu prefeito municipal também não vai resolver. Ela tem que vir aqui e aí sim, aí eu mesmo faço questão de provocar ela nos mesmos termos que eu solicitei aqui, para que ela fale isso para os senhores na próxima sessão, próxima reunião das comissões, na próxima segunda-feira. Dentro desse assunto, eu também tive a oportunidade de conversar e discutir esse assunto, não com o prefeito, né? Mas tanto é que veio esse ofício justificando. Mas baseado, né, senhor presidente, nos nossos assessores jurídicos da casa, baseado na interpretação dos senhores vereadores, baseado também dentro de um parecer do próprio vereador Paulo Glinski, que é um grande conhecedor da área. Acho que tem que ser revisto isso, tem que ser reolhado e feito da forma correta, em forma de lei complementar, para que isso se resolva em definitivo dentro da sua total legalidade, né? Vereador Paulo Glinski. Você me permite só fazer uma leitura aqui de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, 2017. Os requisitos para o gozo de imunidade devem estar previstos em lei complementar. Por maioria de votos, esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao julgar 4 ADINs que questionavam a necessidade de lei complementar para definir a isenção tributária de entidades beneficentes. E aqui coloca, as ADINs questionavam os artigos da lei tal, e a definição é se poderia ser por lei ordinária ou lei complementar. E a decisão foi lei complementar. Aqui, então, até é um texto de uma decisão do Supremo de 2017. Bom, esse assunto, durante o decorrer dessa semana, até segunda-feira, nós voltamos, né, presidente Célio, a tratar desse assunto nas comissões e com o Executivo Municipal para a gente acelerar, porque acho que o presidente Célio tem total... né, foi bem interessante puxar esse assunto, porque é um assunto que está pendente, parado, precisa ser resolvido, ele precisa de anterioridade de ser votado ainda esse ano para ter validade para o ano seguinte. Então, foi importante, Célio, a tua fala em relação a esse projeto. Temos mais vereadores inscritos? Não, senhor. Bom, não tendo mais vereadores inscritos para fazer uso da palavra, quero agradecer aos presentes, parabenizar o Biluca pelo seu aniversário, né, Biluca? A Marli, o Cláudio, enfim, cumprimentar os internautas que nos acompanham nesta noite, os munícipes de Canoinhas, agradecer pela participação e, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra extraordinária, nesta mesma noite, né, logo em seguida. Muito obrigado a todos e boa noite.